Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desta vez nós vamos estudar uma questão, a gente não somente responde, tá? Mas nós estudamos a questão aqui do IFRN, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, é uma questão do exame de seleção, tá? Vou colocar aqui exame de seleção de 2020, beleza? Exame de seleção 2020. É uma questão bem interessante, tá bom? Douglas, qual seria o tema? Qual seria o assunto da questão? Eu costumo chamar esse tipo de questão, ó, veja bem o que eu estou falando, esse tipo, ou seja, este modelo, este tipo de questão de fração de fração. Vocês vão entender o porquê, tá certo? O IFRN em específico, eles gostam, tá? Quando eu falo IFRN, pessoal, eu estou me referindo a banca, tá bom? Que é a FUNCERN, porque a FUNCERN é a banca responsável por elaborar as questões que caem no exame de seleção do IFRN, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, olha só. Geralmente, esse tipo de questão, ele vai dar para você um valor total, isso de forma contextualizada, como vocês estão vendo, né? Geralmente, a questão vai dar um valor total, uma ideia, um valor que dá uma ideia de total, e depois vai colocar duas ou mais frações. De que maneira? 3/5 deste número é assim, assim, assado. E destes, 1/5 faz parte de alguma coisa. Ou seja, é meio que ele faz o seguinte, ó. Imagine que aqui, ó, é um total, tá bom? É um total. Isso aqui é um total. Isso aqui é para que vocês visualizem o que é que vai estar acontecendo aqui na questão. Isso aqui é um total. Desse total, eu vou dizer que essa parte aqui, ó, vou até pintar de azul aqui, ó. Essa parte, sei lá, digamos que, pronto, é um chocolate. Digamos que aqui é uma barra de chocolate, tá bom? Essa parte aqui, ó, ela é, sei lá, feita com cacau especial. Vou colocar aqui, ó, com cacau especial, tá bom? Especial. Essa parte aqui, tá bom? É feita com cacau especial. E dessa parte que é feita com cacau especial, essa parte aqui, ó, certo? Dessa parte que é feita com cacau especial, essa parte aqui, ó, contém amendoim, tá bom? Contém amendoim. Então veja, você tem um total, vou botar aqui pro vermelho. Você tem um total, tá certo? Desse total, uma parte aqui, ó, que eu peguei naquela parte de azul, uma parte eu sei que é feita de cacau especial. E dentro dessa parte que é feita de cacau especial, você tem uma parte ali que é recheada com amendoim. É por isso que eu falo que é fração de fração. Ou você pode chamar também de parte de uma parte. Beleza? Então, pessoal, como é que vai funcionar aqui? Como é que a gente resolveria esse tipo de questão? Primeiramente, lembrando, né, que a gente está estudando a questão. A gente não está somente respondendo ela. Nós estamos estudando. Vamos aqui, ó. Primeiramente, entenda. Relembre algumas ferramentas matemáticas. Primeiramente, vocês vão ter que lembrar como é que se calcula, por exemplo, como é que se opera multiplicação de frações. E como é que eu faço isso? Imagina o seguinte, você tem uma fração aqui qualquer, ó. AB, aqui eu estou colocando uma regra, tá? AB vezes C sobre D. Qualquer número aí, pode ser qualquer número. Como é que você faz uma multiplicação de fração? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai multiplicar quem está em cima, ó, A vezes C, dividido, tá? Pela multiplicação dos números de baixo. Ou seja, B vezes D. É isso. Pessoal, como é que eu chamo os números de cima? Eu chamo de numeradores. São os numeradores. E a parte de baixo eu chamo de quê? Denominadores. Então, pessoal, multiplicação de fração nada mais é do que você multiplicar os numeradores e dividir pela multiplicação dos denominadores. E lembrar que qualquer número que ele vem sozinho, por exemplo, se o A estiver sozinho, é a mesma coisa que aqui embaixo estiver sobre 1. Então, por exemplo, vamos fazer uma outra regrinha aqui, ó. Digamos que seja assim, ó. Por exemplo, A sobre B vezes C. Como é que eu faço isso? É só lembrar, pessoal, que quando não tem nada embaixo, é porque tem 1.
certo? Quando não aparece nada. Não precisa aparecer o 1, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então nem precisaria aparecer o 1. Mas aqui eu estou fazendo apenas para que vocês visualizem. Então aqui seria o que, pessoal? Ó, A vezes C, né? Ó, esse número vezes esse. E o B vezes 1, ó, vezes B. Então nesse caso, quando você vê, por exemplo, AB, ó, quando vocês verem assim, ó, AB vezes C, é só você fazer isso. Ó, A vezes C sobre B. Bom, porque você sabe que tem um 1 aqui embaixo. Show de bola, né? Tranquilo. Então vamos lá fazer um exemplo aqui, ó. Digamos que vamos multiplicar essa fração aqui, ó, 2/3, por exemplo, aqui de, sei lá, 2/3 de 2/3 de 8. 2/3 de 8. É um exemplo. Lembrando, o 8 não tem nada, é como se tivesse 1 aqui embaixo, né? Então, ó, fica como 2 vezes 8, que dá 16, ó. E 3 vezes 1, que dá 3. Beleza? Nesse caso aqui, não vai dar um número inteiro. Quando eu falo número inteiro, eu estou me referindo mais a números não quebrados, porque aqui seria um número quebrado, tá bom? Então, a resposta aqui você poderia deixar em 16 sobre 3. Tranquilo? Show de bola? E se Douglas tivesse assim, ó, 1/4 de, sei lá, de 8 sobre 10. Como é que seria aqui, ó? Mesma coisa, você vai multiplicar em cima e embaixo. 1 vezes 8 dá 8. E 4 vezes 10 dá 40. E aqui entra uma coisa bem interessante, que é a simplificação, né? Que é a simplificação. Douglas, como é que eu divido, como é que eu faço a simplificação? Você vai dividir o numerador e o denominador com o mesmo número. Douglas, para que isso? Pessoal, nós estamos vendo aqui, ó, a fração, ela tem alguns tipos, tá? Ela tem algumas classificações. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma fração, o quê? Uma fração redutível. Douglas, o que é uma fração redutível? É uma fração que ela pode ser reduzida. Vocês vão entender. Vou colocar aqui ao lado para que vocês entendam melhor. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Douglas, o que é uma fração redutível? É uma fração que ela vai sendo reduzida até, ó, até a sua forma irredutível. Geralmente, pessoal, nem sempre, tá? Mas geralmente as alternativas quando das provas do IF, né, das questões da prova do IF, quando se trata de fração, elas podem vir em sua forma irredutível, principalmente ali falando de probabilidade e tal, mas possa ser que venha em sua forma redutível. Mas aqui é importantíssimo que vocês aprendam isso. Douglas, como é que eu deixo uma fração redutível em sua forma irredutível? Aí vocês vão lembrar aqui, ó, que é pelo processo de simplificação. Tá bom? Então veja, a gente não somente responde a questão, mas a gente dá uma aula em cima dessa questão. Tá bom? Então vamos lá. Douglas, como é que eu faço a simplificação? Você vai dividir por um número comum, tanto o numerador quanto o denominador. Quando eu falo um número comum, é que você vai dividir tanto um quanto o outro pelo mesmo número. Por exemplo, olha só. 8 sobre 40. 8 sobre 40. Veja que aqui dá para dividir por 2, ó. E aqui dá para dividir por 2. Porque ambos são pares, são números pares. Beleza? Inclusive, quem domina as regras de divisibilidade, domina muito bem também a simplificação. Beleza? Então, bora lá, ó. 8 dividido por 2 dá 4. E 40 dividido por 2 dá 20. Olha só, veja que ainda dá para dividir por 2. Ó. Pessoal, estou fazendo isso aqui de propósito para explicar uma coisa a vocês. Vocês vão entender. 4 dividido por 2 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Veja que ainda dá para dividir por 2. Ó, por 2. Vai ficar quanto? Ó? 2 dividido por 2 dá 1. E 10 dividido por 2 dá 5. Aqui já não tem como mais a gente simplificar, porque não tem um número que divida por 1 e por 5 ao mesmo tempo. Somente 1, né? Que vai dar a mesma resposta. 1 dividido por 1 dá 1. 5 dividido por 1 dá 5. Vai ficar 1/5. Mesma coisa. Então, pessoal, veja. É isso que eu quero dizer para vocês. Ó, aqui você tem uma fração redutível. Por que, Douglas, redutível? Porque, veja bem, ó, ela vai sendo o quê? Reduzida. Ela saiu de 8 sobre 40 para quem? Para 1/5.
Veja, saiu de 8 para 1 e saiu de 40 para 5. Mas elas representam a mesma coisa, beleza? São equivalentes. Nós falamos que são frações equivalentes. São equivalentes, beleza? Nós chamamos assim. Elas têm números diferentes, mas representam um mesmo valor. Tranquilo? Douglas, eu poderia fazer de alguma maneira que não precisasse fazer tudo isso dividido por 2 várias vezes? Sim. Como é que eu poderia fazer? Você vai fazer a seguinte pergunta. Você vai se perguntar o seguinte. Deixa eu diminuir aqui mais. Faça a seguinte pergunta. Douglas, o denominador, deixa eu colocar aqui. O denominador, olha só, esse número aqui, ó. O denominador, ele é múltiplo do numerador. Douglas, o que é um número ser múltiplo do outro? É você pegar esse número e multiplicar por outro número e dar aquele número. Douglas, não entendi nada. Por exemplo, olha só. Se eu pegar aqui, ó, 8 vezes 2 dá 16. Então eu falo que o 16 ele é múltiplo de 8. Por que ele é múltiplo de 8? Porque se eu pegar o 8 e multiplicar por um número inteiro, nesse caso 2, vai dar 16. Em outras palavras, pessoal, um número ele é múltiplo de outro quando ele é divisível por esse número. Ou seja, eu falo assim, né? 16 é múltiplo. É múltiplo de 8? Por quê? Por que 16 é múltiplo de 8? Porque 16 é divisível por 8. Então, quando eu falo que o número ele é múltiplo daquele, quer dizer que esse número dá para dividir por aquele. Ou seja, 16 é múltiplo de 8 porque o 16 dá para dividir por 8, que dá 2, dá o número inteiro. Tá bom? Então é isso. Então você olhando para o 40, deixa eu apagar aqui para não ficar muita coisa, tá? Você olhando para o 40. O 40, ele é múltiplo de 8? E sim, né, pessoal? Por quê? Porque como é que você faz para saber se o número é múltiplo de 8? Como é que o 40 é múltiplo de 8? Pega o 40 e divida por 8. Se você achar um número inteiro, você vai ver que sim. Tá? Sim, ele é múltiplo. Então, ó, o que é que acontece agora? Olhou para o 40, ele é múltiplo do numerador, que o numerador é 8. Então, ele é múltiplo de 8? Sim, ele é. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dividir o número em comum da simplificação, vai ser o numerador. Então, você vai dividir aqui, ó, por 8. E aqui embaixo, deixa eu apagar aqui. E aqui embaixo, também por 8. Também por 8. Porque aqui já vai direto para a forma irredutível, tá bom? Não vai precisar ficar dividindo várias vezes. Isso aqui já vai direto. Então, 8 por 8 dá 1. 40 por 8 dá 5. Então, é 1/5. Show de bola? 1/5. Então, você já pulou de uma vez da forma redutível para a forma irredutível. Tranquilo? Douglas, como é que eu faço isso? Sempre pergunta. O denominador é múltiplo do numerador? Ou seja, dá para dividir o denominador pelo numerador e dar um número inteiro? Se sim, então vocês vão, ó, dividir os dois, ó, pelo numerador. Tranquilo? Se não, vocês vão dividindo ali pouco a pouco. Começa por 2, vai por 3 depois. Vocês podem, se quiser, começar por números primos. 2, 3 e por aí vai. Depois tenta. Se for 4, se for 5, vocês vão tentando, tá bom? Show de bola. Tranquilo. Outra coisa, pessoal, que eu quero explicar para vocês antes da gente passar para essa primeira questão é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Ó. Eu chamo de festa de simplificações. Tá bom? Isso acontece principalmente em questões como essa. Que são questões de fração de fração. Um momento. Olha só. Como é que funciona aqui? Como é que funciona a festa das simplificações? Como é que funciona? Você vai ter uma multiplicação, ó, uma multiplicação de vários números, por exemplo, 3
12, 24, sei lá, 240. Só um exemplo. E aqui embaixo você tem várias multiplicações também. Por exemplo, sei lá, sei lá, você também tem 3 aqui. Aí você tem 12. Você tem 8. E você tem 4. Pronto, é só um exemplo. Isso aqui, pessoal, é fração de fração. Porque isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó. É a mesma coisa que isso aqui, ó. 3 vezes 3, vezes 12, vezes 12, vezes 24, vezes sobre 8, né? Vezes 240 sobre 4. Não altera, pessoal, a ordem dos fatores não altera um produto. É a mesma coisa também, ó, que 3 sobre 12, ó. Eu tô fazendo assim agora. 3 sobre 12, vezes 12, ó, sobre 3, vezes 24 sobre 4, vezes 240 sobre 8. Não importa, pessoal. É por isso que tá todo mundo junto e misturado. Porque nesse caso aqui, a ordem dos fatores não alteram o produto, tá bom? Não alteram o produto. Então vamos lá, olha só. O que é que vocês vão fazer aqui, ó? É como o nome diz, vocês vão fazer uma festa de simplificação. Se você vê o número igual, ó, só cortar, ó. Corta, 12 com 12, 3 com 3. Olha só, o 240, ó. Você faz assim, ó, dá para dividir aqui, ó. 240 dividido por 8, pessoal, dá 30, né? Dá 30. E o 24 dividido por 4 dá 6. Então, tudo isso aqui, pessoal, nada mais é do que 30 vezes 6. Veja o tempo que você ganha fazendo isso. Porque senão você vai fazer 3 vezes 12, vezes 24, vezes 240, para então dividir por 3 vezes 12, vezes 8, vezes 4. Isso aí ia dar um trabalhão e ainda perder tempo. Então, quando você faz essa festa de simplificações, você chega em um resultado simples como esse. E aqui pega, ó, 3 vezes 6 dá 18, né? Como só tem um zero, você só repete, pronto. Aí, ó. Beleza? Então, ó, vamos usar tudo que eu ensinei aqui para vocês, ou pelo menos 90% do que eu ensinei aqui, nessa questão. Bora lá. Douglas, como eu faço para interpretar uma questão de matemática? Vá anotando as principais informações, tá? Vá anotando as principais informações. Tá grifando. Bora lá, ó. Vou colocar aqui. Amarelo, né? Melhor. Pronto, amarelo é melhor aqui. Bora lá. Ó. Uma das orientações dadas por especialistas para a prevenção do cyberbullying é a observação dos limites da idade definidos para o uso de redes sociais. Como sempre, apenas colocando um contexto. Em uma pesquisa feita com 450 alunos, então vamos lá, pessoal, já vai anotando. Você tem o que aqui, ó? Você tem, ó, vai fazendo a esquematização. Você tem 450 alunos. Show? Bora lá. 450 alunos de uma escola. Aí observou-se que, ó, 5 nonos dos alunos da escola acessavam a rede social com idade mínima maior que a sua idade e que desses, olha só, pessoal, desses quem? Desse pessoal aqui, ó. E que desses, lembra que eu falei para vocês? Você tem um total, aí desse total vocês têm uma parte e dessa parte você tem uma outra parte. Desses, 3/5 eram meninos. Aí fala então, ele quer saber o que agora? Agora você vai para a parte do comando. Olha só, daqui para cá, ó. Daqui para cá, nesse caso aqui é o comando. Comando da questão, ou seja, o que a questão quer? A questão quer o número de meninos a acessar alguma rede social sem ter a idade mínima necessária. Então, vamos lá, Douglas. Olha só, recapitulando. Você tem 450 alunos. Desses 450 alunos, 5 nonos, ó, 5 nonos, ou seja, 5 nonos de 450. Por que, Douglas, de 450? Esse 2 significa vezes. E alunos vai falar da quantidade de alunos. Então, ó, é 5 nono, 2, ó, vezes alunos, que nesse caso é 450. 450. Deixa eu melhorar isso aqui, pelo amor de Deus. É 450. Ou seja, esse pessoal aqui, ó,
acessa a uma rede social com idade mínima maior que sua idade. A idade mínima maior que sua idade, tá bom? E aí que desses, ó, idade mínima maior que sua idade, né? Ou seja, eles são é como se eles fossem de menor para aquilo ali, tá? E que desses, ó, vou até colocar entre parênteses, tá? Só para vocês visualizarem melhor. E que desses, ó, 3/5 são o quê? São meninos. São meninos, tá bom? Douglas, 3/5 de quem? 3/5 disso aqui, né? 5/9 de 450. É isso aqui que tá acontecendo, ó. Você tem 450 alunos, dos quais 5/9 não tem idade mínima. Vou colocar aqui idade mínima, não tem. A idade mínima, no caso, a idade mínima para usar isso, né? Digamos assim, a idade mínima é maior do que a idade dos alunos. Vou colocar aqui, é maior do que a idade dos alunos. E desse pessoal aqui, ó, 3/5 são o quê? Meninos. Ele quer saber justamente o número de meninos. Cadê o número de meninos que acessa alguma rede social sem ter essa idade mínima? Pessoal, o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer a fração de fração. Você vai pegar, ó, olha só, você vai pegar 450 vezes 5/9 vezes 3/5. É a mesma coisa. O que é que vocês vão fazer? Vai fazer uma coisa só. Lembra que aqui é 1, ó? A mesma coisa aqui, 1. Então, ó, é a mesma coisa. Vocês vão fazer o quê, ó? 450 vezes 5 vezes 3. Nem precisa colocar 1, né? Dividido por 9 vezes 5. Aí agora começa o show das simplificações, ó. 5 com 5 cai fora. Olha só, pessoal, ó. 450 dividido por 9. É só lembrar que o 45 dividido por 9 dá 5. 45 dividido por 9 dá 5. E como tem um zero, você só coloca um zerinho aqui, ó. Então, tudo isso, pessoal, na verdade é isso, ó. 50 vezes 3. 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Sobrou um zero? 150. Aqui. 150 meninos. Certo? Então, pessoal, é uma questão simples, tá bom? É um modelo de questão simples, que você vai pegar todas as frações que estão aqui, ó, fração, e vai sair multiplicando todas elas, tá bom? Todas elas, com o total. Mas preste muito atenção no que a questão quer. Porque aqui fala o seguinte, ó. Desses 3/5 eram meninos. É por isso que eu falo, nós estamos estudando a engenharia da questão, tá? 3/5 eram meninos. Aí se perguntar o seguinte, em todo esse caso, qual seria o número de meninas? E se ele pedisse isso? A gente não ia colocar 3/5. Porque 3/5 é o número de meninos. Pessoal, aí você vem, ó. Aqui você vem para o conceito. Você vem para o conceito de fração complementar. O que é fração complementar? Se você tem 3/5 aqui, ó. Qual é o complementar dessa fração? É o que falta para o 3, ó. É o que falta para o 3 ser igual a 5. Nesse caso, o complementar seria 2, né? Porque, ó, se você for somar aqui, ó. Como é que é a soma de fração, Douglas? Você vai conservar o denominador, são denominadores iguais, você repete, e soma os numeradores. 3 mais 2 dá 5. Isso aqui vai dar 1. E 1, pessoal, é a mesma coisa que 100%. Que indica o quê? Que indica inteiro, né? Que indica algo inteiro. Tipo, algo completo. Por isso que é complementar. É complementar. Ou seja, se você tem aqui 2/7, qual é o complementar de 2/7? É 5/7. É o que falta. Beleza? É o que falta. Então, por exemplo, Douglas, se você tem que desse pessoal 3/5 são meninos, se você só tem menino e menina, e desses você tem que 3/5 são meninos, então você sabe que, então, por lógica, 2/5 são meninas. Tá bom? Se 3/5. Se 3, ó, lembrando que fração é uma parte de um todo. Você tem aqui, ó, 5 partes. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5.
Se você tem aqui, ó, 3/5, ó, 1, 2, 3. Se 3/5 são meninos, então o que resta são meninas. E o que é que resta, pessoal? São duas partes. De quanta? De 5. É isso, tá bom? Nesse caso aqui, vocês colocariam um 2 ao invés do 3, para saber o número de meninas. Tranquilo? Show de bola? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram da explicação, se vocês gostaram da resolução da questão, cliquem aqui no botão de curtir para dar aquela força. E comentem também se tiver alguma dúvida, se vocês entenderam, o que vocês acharam da resolução. E aí a gente vai tendo um engajamento só, tá bom? Então, até um próximo vídeo e tchau, tchau.